Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Boa noite pra você, ouvinte Jovem Pan. Agora a gente vai de informação aqui no Pan News, dentro do Jurassic Pan. Primeiro eu vou conversar com o Agnaldo Vieira. As páginas policiais deram um lugar para um romance. A delegacia de Maringá recebeu uma solicitação nada usual. Agnaldo Vieira, o cidadão só quer paz e amor? Boa noite. Muito boa noite a você, Paulo Caetano, ao Carioca e aos queridos amigos da PAN. Bem típico, né, Paulo, daquelas coisas que só acontecem em Maringá. Existem situações curiosas e muitas vezes inusitadas que pegam na 9ª SDP aqui em Maringá delegados, escrivães, investigadores, plantonistas de surpresa. E embora não estejam relacionados a qualquer tipo de crime, exigem paciência, muito trato e delicadeza nos atendimentos. É o que nos conta o nosso companheiro jornalista Roberto Silva do Diário. Um desses casos peculiares que acontecem por aqui ocorreu na manhã de ontem, no plantão da sede da delegacia da 9ª SDP. Depois de um montador de 45 anos, morador de Mandaguaçu, sua terra, Paulo Caetano, pedir ajuda de um investigador para convencer sua ex-companheira a reatar a união, rompido há algumas semanas. Chorando muito, o homem relutou que conviveu com a mulher por 2 anos, mas por motivo não revelado, ela o teria abandonado e mudado para Maringá. Ainda, segundo ele, para piorar essa situação, a ex parou de atender às suas ligações telefônicas e inclusive o bloqueou nas redes sociais. Mesmo assim, ainda consigo ver fotos dela nas baladas, nas páginas de outros amigos. Contou o homem que, aos prantos ainda, voltou a implorar ajuda policial para tentar reconquistar a esposa. Paciente, o investigador explicou ao homem que essa situação não era caso de polícia, é claro, e o aconselhou a procurar ajuda psicológica. É a vida que segue. Arrume outra mulher, sugeriu o policial. Abalado, o homem retrucou. O problema é que não existe uma outra como ela. Olha que bonito. Entre desafetos e conselhos, a situação consumiu cerca de 40 minutos do tempo precioso do plantonista, que tinha várias outras pessoas para atender. O investigador justificou a atenção dispensada ao montador, dizendo que todo cidadão que procura a delegacia merece, claro, ser atendido dignamente e orientado a buscar outras alternativas para tentar solucionar o seu problema. Às vezes, o balcão ali do plantão da delegacia de polícia acaba virando um consultório e, por vezes, os plantonistas têm que dar conselhos ali, dando uma de psicólogos, inclusive. Aquelas coisas que acontecem aqui em Maringá. Essa é a informação de momento, Paulo Caetano. A gente volta amanhã, sexta-feira, hein? Que beleza, a partir das 9 horas, em mais uma edição do Pan News. Um forte abraço a todos e até lá. E agora sim, um caso de polícia. Prefeituras da região de Maringá estão mandando problemas pra cá. Os boatos dessa prática tomam um vulto cada vez maior e parece ser verdade. Ângelo, conta pra gente o que é que está acontecendo. É um tipo de coisa imoral, não é verdade? Boa noite. Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Jovem Pan. A situação realmente não é fácil, ainda mais nessa área de assistência social. A conversa existe há algum tempo, não é novidade, mas parece que a situação tem se acentuado por conta da crise que tem atingido praticamente todos os municípios do país. Mas a conversa é mais ou menos o seguinte: o pessoal que é ligado a essa área de combate ao crescente consumo de drogas aqui em Maringá e também, por consequência, a criminalidade que aumenta, constataram o óbvio. O problema que existe em Maringá é muitas vezes, ou na grande parte, importado de outras cidades. Prefeituras, gestores da região, no raio de 100 a 200 quilômetros, descobriram o que uma pessoa qualificou de fórmula mágica para se livrar de seus drogados dependentes químicos. Esses dependentes recebem passagem grátis para vir para Maringá, em alguns casos até transporte em veículos oficiais, uma coisa horrorosa. Para complementar, são acolhidos por instituições de caridade e acabam gerando, a médio e longo prazo,
um problema muito sério para a vizinhança, principalmente dessas instituições. A prática, como disse, não é nova, mas ela tem se acentuado e, de acordo com as reclamações que a comunidade tem feito, talvez seja a hora, sugere o pessoal, da administração tentar dar um basta nessa prática que gera um custo muito alto para os cofres públicos municipais. É preciso repudiar, recriminar, se possível, essa prática adotada por alguns maus gestores, que ao invés de enfrentar o problema local, prefere transferir, isso é muito mais cômodo, para a cidade vizinha, para uma cidade de outra região. Essa sim acaba arcando com o problema e todo o custo da sua consequência. A tarefa, obviamente, não é nada fácil de ser resolvida, mas acontece que a coisa está apertando, a coisa vai se complicando. Uma das informações mais recentes que recebi dessa área é que alguns municípios, além de despachar o pessoal que é dependente de droga para outras cidades, está também enviando pessoas em situação de rua. E isso só faz crescer a chamada população de moradores de rua em cidades de médio porte, como Maringá, Campo Mourão, Paranavaí. Infelizmente é uma realidade que o governo, o poder público de uma forma geral, deveria tratar com mais cuidado. Infelizmente a gente não vive no país dos sonhos, mas é preciso que as autoridades da área definam isso como uma política premente, prioritária. A continuar essa situação e a displicência de alguns gestores, a tendência é que a coisa só piore. Por enquanto é só, volta amanhã cedo no Pan News. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. A maior rede de rádios do Brasil. E agora nós vamos falar de esportes, porque a derrota de Maringá para o time do Londrina continua repercutindo na cidade. Orlando Gonzalez, boa noite. Qual é a impressão dos rumos do futebol de Maringá no olhar do diretor da Secretaria de Esportes, o Marco Aurélio Saldanha? Boa noite, Orlando. Boa noite, Paulo Caetano, amigos da Jovem Pan. Maringá Futebol Clube, você já sabe, né? Perdeu pro Londrina, 2-0 no Estádio do Café em Londrina, não teve uma grande apresentação e o time agora vai ter que se recuperar contra o Toledo, domingo às 17 horas no Estádio Uri Davis em Maringá. A expectativa, é claro, de que a equipe possa fazer um futebol totalmente diferente do apresentado contra o Londrina para vencer o Toledo, conquistar os 3 primeiros pontos, continuar brigando pela classificação, a grande fase semifinal desse primeiro turno do Campeonato Paranaense de Futebol. A gente conversa aqui com o diretor da Secretaria de Esportes e Lazer de Maringá, o Marco Aurélio Saldanha Rocha, que entende de tudo de futebol, até porque já jogou no Flamengo, e o Carioca, como vascaíno, lamenta muito, né? Mas Paulo Caetano, o Estádio Uri Davis está praticamente aí, tá um tapete, um cinema, coisa de cinema para essa primeira apresentação do Maringá aqui no Estádio Uri Davis pelo Campeonato Paranaense, né, Marco Aurélio? É verdade, nós fizemos um grande investimento para que as famílias voltem ao estádio, para que tenha futebol novamente de qualidade na cidade. Trocamos todas as portas, como portas de alumínio dos vestiários, dos banheiros, dos sanitários. Fizemos uma pintura geral em todo o estádio, na parte interna, na parte externa. O gramado, estamos com o maior cuidado, sem dúvida nenhuma, continua sendo o melhor gramado do estado do Paraná. Então estamos apenas na expectativa agora que o Maringá Futebol Clube faça uma boa apresentação no domingo para que possa vencer e dar sim o início, diríamos, né, de uma esperança, porque a nossa região hoje vivem mais de 1.600.000 pessoas e a modalidade esportiva do futebol continua sem dúvida sendo e vai ser para toda a eternidade a modalidade do planeta realmente que mais atrai o torcedor. Então estamos aí na expectativa que o Maringá faça um bom jogo, vamos torcer para que isso aconteça, para que a gente consiga, né, dar um troco também na Federação Paranaense de Futebol, porque, ao meu ver, o Maringá foi absolutamente esbulhado pela federação, quando também não deveria ter aceitado
uma tabela dirigida, onde nós jogamos o Maringá, evidentemente, o time da cidade. Quando eu digo Maringá, eu digo o time da cidade, o time que representa a nossa cidade. O Maringá Futebol Clube. Poderia ser o Grêmio, o Juventude, o Atlético, seja qual for o time. Mas eu estou dizendo o Maringá, que leva o nome da cidade e nos representa junto ao Estado. Não deveriam ter aceito também uma tabela esdrúxula dessa, que prejudicou e demais, né? Porque todos os jogos contra os maiores clubes de futebol paranaense, todos vão ser jogados fora. O clube, lógico, claro e evidente, que vive também das rendas, porque se não fosse necessário, podíamos continuar na segunda divisão, jogando contra o União, me perdoem essas equipes, mas não as considero equipes de primeiríssimo valor, um Foz do Iguaçu, um Toledo, enfim. Né? Quando os grandes clubes do futebol do Paraná, a gente vai ter que enfrentar, quando digo, o Maringá Futebol Clube vai ter que enfrentá-los fora da cidade. Mas até é interessante essa questão da tabela do Campeonato Paranaense, já que o Maringá vai enfrentar os grandes fora do estádio deles, não vai ter arrecadação, mas independentemente desta cronologia aí da Federação Paranaense de Futebol, na esquematização da tabela, Marco Aurélio, diante dos 2 jogos já disputados pela equipe, o último jogo acho que você acompanhou também contra o Londrina, como que você enxergou a atuação da equipe na derrota de 2-0? Acompanhei, assisti com muita atenção e sinceramente não gostei da equipe, achei que tiveram muitos pontos falhos. Se a equipe está na primeira divisão, ela tem que jogar como uma equipe de primeira divisão. Ela tem que ter uma boa zaga, ela tem que ter uns bons laterais, ela tem que ter um bom contentor da defesa, tem que ter alguém que auxilia o ataque, tem alguém que jogue, ou 2 atacantes que saibam os caminhos do gol, e isso infelizmente não aconteceu. Nós estamos disputando o campeonato da primeira divisão agora, não é a segunda divisão já foi. Então eu acho que as coisas devem ser medidas de uma forma mais profissional, né? Com foco de objetividade, de vitória. Legal, tá aí o diretor de esportes da Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Maringá, Marco Aurélio Saldanha Rocha, trazendo seu ponto de vista. Não gostou, achou que o Maringá Futebol Clube foi prejudicado na tabela divulgada pela Federação Paranaense de Futebol e também não gostou da segunda apresentação da equipe no Estádio do Café em Londrina contra o Londrina. É isso, Orlando Gonzalez para Jovem Pan. As informações de hoje no Panil são essas. A gente volta amanhã às 9 da manhã com muito mais informação para você ouvinte Jovem Pan. Até lá! Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.